Quando eu sou de família palestrina, uma ótima noite a todos aí, por causa que tá vendo aí nosso pós-jogo aí, falar do Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo hoje, fazendo um vídeo um pouquinho diferente, tá, pô? Importante, a gente vai comentar aí o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, ok? Peço aí pra você, por causa que não é inscrito no canal Palestra Tele de Coração, se inscreve aí também, totalmente gratuito. Deixa o like no vídeo e faça comentários aqui, o que vocês acharam aí da partida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos tecer vários comentários a respeito do jogo, do que eu achei, tá? Porque é importante aí trazer para vocês, tá? Então, sem mais delongas também, sem muito merchan, hoje vamos direto ao ponto. Palmeiras perde do Botafogo jogando em casa, 1-0 aí. Palmeiras tendo mais um tropeço aí contra o Botafogo. Botafogo que até dentro das suas condições até que jogou bem, né? É importante a gente comentar também a respeito. Então, primeiro eu vou tecer um comentário a respeito do nosso adversário, depois comentários a respeito do Palmeiras especificamente. O Botafogo no primeiro tempo não jogou absolutamente nada, o único lance de perigo que eles tiveram foi com o centroavante lá, o tal do Tiquinho Soares, que foi muito bem, conseguiu fazer o gol por mérito dele. Mas no primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu jogar absolutamente nada. O Palmeiras, na única falha defensiva que teve, inclusive falha defensiva, a gente tem que colocar, infelizmente, também o Everton, porque falhou no gol para mim, tá? Importante a gente também trazer a minha opinião a respeito. Mas no primeiro tempo, o Botafogo só teve esse perigo aí, depois eles cozinharam o Galo até o final da partida, aí, né, porco? No segundo tempo, aí, se Palmeiras tendo mais complicações aí também, não conseguindo sair muito da marcação do time do Botafogo, que é uma marcação boa. Palmeiras tentou fazer até alguns ataques aí com o Rony e tal, sem muito sucesso. O Botafogo explorou o contra-ataque, justamente a arma do Palmeiras aí. O Botafogo explorou muito bem e levou mais perigo do que o Palmeiras aí no segundo tempo, né? Então, o Botafogo teve duas, três aí possibilidades de finalizar aí e não conseguiu aproveitar a oportunidade. O que eu acho a respeito? Você perguntar, Klaus, qual que é a sua opinião a respeito? O time do Botafogo é um time bom, acho que pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas, na minha opinião, o Palmeiras também deixou bastante a desejar, sem tirar o mérito do Botafogo. Eu acho que o Botafogo hoje, para mim, me convenceu que é um time aí forte a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Se mantivesse jogadores aí que jogaram hoje, Tiquinho Soares, tal, os zagueiros que são bons também. Goleiro também gostei desse goleiro do Botafogo também. O paraguaio que entrou no segundo tempo. Acho que o Botafogo é um dos candidatos aí a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Se vai ganhar, se não vai, já não sei responder, tá? Porque então, análise do Botafogo feita, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o foco do canal Palestra Itália de Coração. Porcala, eu acho que o Palmeiras, não sei o que acontece, viu? Depois desses 10 minutos, 10 dias aí, praticamente sem jogo, né? O Palmeiras chegou a fazer um treino, né, contra o Oeste, salvo engano. Contra o Bahia até jogou bem, mas perdeu, né? Poupando alguns jogadores, o Rony, Rafael Veiga, o Piquerez. Hoje com o time completo, né? Tirando aqueles jogadores que já não tinham condição de jogo, como o Marcos Rocha, o Murilo que está voltando agora também. Palmeiras muito abaixo, né? Parece que os caras saíram de uma feijoada, sabe? Os caras saíram de uma feijoada às 3 horas da tarde, comeram pra caramba e foram jogar o jogo. Me pareceu muito essa sensação, assim, de que o time não estava se aguentando em campo. Acho que muita gente também concorda com essa opinião, porque o Palmeiras jogou muito abaixo do que pode, também pelo mérito do Botafogo, mas também por desmérito do Palmeiras. Algumas opções de mudanças que eu não concordei muito, até falei no vídeo, aí eu vou deixar até o card para vocês aí, porco. Com relação, por exemplo, ao Richard Rios, falei que na minha opinião o Richard Rios não tinha a bola para começar essa partida. Não era um jogador que eu via com bons olhos, porque não estava jogando bem. Dito e feito, entrou no primeiro tempo como titular, não fez absolutamente nada. Foi um jogador zero à esquerda, não jogou nada, absolutamente nada. Isso foi uma falha do Abel Ferreira, na minha modesta opinião.
Aí temos outras aí também, por exemplo, a questão do Gabriel Menino também, de não ter entrado na partida também, acho que também a gente pode discutir, de repente, né, como uma falha também, porque o Richard Rios, ele não, acho que ele tá se sentindo o reizão aí de São Paulo, acho que ele tá muito feliz aí com a cidade nova, tá vindo para um clube grande, primeira vez na vida aí também, e realmente não sei o que acontece com esse jogador, o cara tá se sentindo, acho que a última bolacha do pacote não jogou rigorosamente nada. Outros jogadores aí que foram bem abaixo também. Rafael Veiga, pelo amor de Deus, cara. Você perdeu um pênalti daquele jeito. Tudo bem, a gente entende, né? Pô, o cara tem 32 pênaltis, 28 ele acerta e 4 ele erra. Ele tá muito no mérito ainda, né? Mas hoje também, além do pênalti que ele perdeu hoje, ele jogou muito abaixo do que ele pode produzir em campo. Parece que essa coisa de seleção brasileira não faz bem para os jogadores mesmo, né? Incrível, né? Nenhum jogador hoje que foi para a seleção brasileira, que jogou nas suas seleções aí pelo Palmeiras, jogou bem hoje, né? Rafael Veiga abaixo, Rony abaixo, Everton falhando no gol. O Piquerez acho que foi mais ou menos assim, mais ou menos aí, o razoável. Ele e o Gustavo Gomes, né? O resto foi um zero à esquerda. Rafael Veiga tem muito crédito com a torcida palmeirense. É um dos grandes jogadores aí dessa nova era aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, né, parece que a coisa aí, acho que talvez essa questão da seleção talvez tenha pesado um pouco negativamente para ele, porque ele não jogou rigorosamente nada no primeiro tempo. Teve até no segundo tempo, ele cobrou um escanteio que praticamente foi recuo para o Botafogo. O Botafogo armou um contra-ataque, quase faz o segundo gol no segundo tempo também. O Rafael Veiga bem abaixo, o pênalti hoje só foi a ponta do iceberg, né? Só foi o que faltava aí para o Rafa Veiga não sair bem em campo hoje, né? Ele até que cobrou forte, mas totalmente aí sem mérito aí para fazer o gol aí também. A bola foi para fora, né? Outros jogadores aí que não foram bem, tá? Quem mais? O Everton, como eu falei também. Luan, mais ou menos, talvez não tenha sido tão o culpado assim dessa noite, né? Não ter sido o culpado dessa tarde aí também. Acho que ele fez uma partida discreta dentro do que é possível jogar, dentre outras possibilidades. Acho que também é importante a gente comentar a respeito aqui também, Porco. Seguinte, Abel mexeu mal hoje também, a gente tem que comentar isso também. O cara entra com o Tabata no segundo tempo, precisando empatar a partida. Meu querido Abel Ferreira, que você tem todos os créditos do mundo com a Sociedade Esportiva Palmeiras, é um dos maiores técnicos aí da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cara, Bruno Tabata não dá, bicho. Sério mesmo. Bruno Tabata não tem condição de jogar com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, seja de titular, seja entrando. Ele não faz absolutamente nada em campo. Ele joga nada, não joga absolutamente nada. Mais uma vez, queimou uma substituição e, honestamente falando, não gostei dele ter entrado no segundo tempo. Aí você pode perguntar, Klaus, mas tá, o Palmeiras precisaria tirar o Veiga lá e precisar colocar um meia de criação. Colocou o Luiz Guilherme. Por que não tinha colocado o Luiz Guilherme antes de queimar a substituição com o Tabata? Ou o John mesmo, que entrou no segundo tempo também. Por que não colocou ele de vez de colocar o Bruno Tabata? Isso que me aborrece um pouco às vezes, né, falando racionalmente aqui também. Algumas vezes esses treinadores, seja brasileiros, seja estrangeiros, eles têm preferência por jogadores assim, que são totalmente discutíveis, né? Que não tem condição nenhuma de jogar no time, mas eles fazem questão de colocar esse cara, mesmo sabendo que a torcida não vai gostar de ver ele em campo. O Bruno Tabata é um exemplo. Em outros tempos, o Abel Ferreira queimava muito a cabeça com o Navarro. Agora não tem colocado o Navarro em campo. Mas, por exemplo, não tem condição desses caras jogar em campo, não tem condição desses caras jogar com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso ficou claro como água. E o Abel Ferreira tem essas coisas aí, né? E assim como todos os outros treinadores aí também. E assim, Porco, importante comentar antes que você fique bravo comigo. Não estou falando que o Abel Ferreira é um mau treinador, muito pelo contrário. Acho que o trabalho dele tem sido sensacional ainda na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o técnico Abel Ferreira, vitorioso que é, né, um trabalho exemplar que ele tem feito, ele tem 90% de coisas boas e 10% de coisas não boas.
Então a gente tem que comentar também as 10% de coisas não boas. Não significa que falando as 10% de coisas não boas que ele seja um mau treinador. Muito pelo contrário, continuo gostando do trabalho do Abel Ferreira, continuo achando que ele tem que ficar até, se for possível, até o final do mandato da Leila Pereira, até final de 2026, se assim a Leila Pereira se reeleger novamente aí no Palmeiras, mas ele tem essa parcela de coisas, algumas poucas coisas negativas. A gente tem que mencionar isso também. Não podemos só ficar fazendo amém aí para tudo que ele faz. Tem 90% de coisas produtivas, úteis, e 10% de coisas não boas. Então, essa questão do Navarro e do Tabata, que agora tem sido aí o jogador que o Abel Ferreira tem usado aí para segundo tempo e alguns jogos, pasmem, como titular, a gente não concorda e temos totais direitos aqui de não concordar e de criticar quando a gente achar que tem que criticar o Abel Ferreira, tá? Porque é importante a gente comentar também, porque às vezes o pessoal leva as coisas por um outro aspecto. Estou falando aqui, deixando bem claro aí que eu sou fãzaço do trabalho do Abel Ferreira, tá? Outros detalhes aí também, o Endrick, mesmo que o Endrick não tenha feito uma partida boa contra o Bahia e ele começou de titular, não foi muito bem e tal. Cara, você colocar o Endrick 45 minutos do segundo tempo, cara, porra. O Rony já não estava fazendo aquela partida boa hoje, né? Ele teve duas finalizações, poucas, né, que seja, e não fez muito mais do que isso em campo. Então eu acho que o Abel Ferreira podia ter colocado o Rony, o Endrick já no segundo tempo. Tá lá, o time tá perdendo do Botafogo, faz substituições, já põe o Endrick para jogar no segundo tempo. Não, ele foi lá e colocou o Endrick no final do segundo tempo. Eu não concordo com isso. Se vocês concordam, porco, diga nos comentários, mas eu achei que foi mal o Abel Ferreira nessas substituições também. Podia ter colocado o Endrick bem antes aí, quando o Palmeiras estava ameaçando fazer alguma coisa no segundo tempo. Não fez isso e o Palmeiras também ajudou, de certa forma, também o time a não conseguir ganhar do Botafogo, nem sequer empatar também a partida, né? Outros detalhes importantes aí também. Eu falei no vídeo, né, com relação ao Daronco, o Anderson Daronco, o árbitro aí gaúcho que apitou o jogo hoje, e falei porque não achava que ele seria um árbitro tão ruim. Aí eu queimei minha língua, né, porque hoje ele foi um desastre da natureza, né? Ele inverteu faltas, várias faltas que o Botafogo bateu no time do Palmeiras, ele não deu as faltas aí. E jogadores do Botafogo, qualquer faltinha encostava no jogador do Botafogo, ele vai lá e dava a falta. Então, totalmente sem critério a arbitragem do Daronco. Mais uma vez aí, tem algumas arbitragens que ele faz não tão boas e outras que são péssimas, né? Hoje foi mais uma vez péssimo. Acho que, como eu falei, tem aqui, até citei o exemplo do jogo contra o Fortaleza lá no ano passado, que ele foi mal também. Hoje, mais uma vez, ele incorporou o espírito aí de prejudicar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Várias faltas aí que era para ter marcado falta para o Palmeiras, ele não deu. E o jogador do Botafogo, qualquer coisinha, ele encostava no jogador do Botafogo, ele vai lá e marca as faltas aí para o Botafogo, totalmente sem critério. Detalhe também importante de comentar a respeito também. O gol que o Gustavo Gomes fez aí de cabeça, para mim, eu enxerguei várias vezes o lance aí também, vi por outros ângulos, não vi aonde que estava impedido o lance do Gustavo Gomes. Para mim, estava na mesma linha. E não sei da onde os caras tiraram lá do VAR, lá, falando que o Gustavo Gomes estava meio milímetro impedido. Faça-me um favor, faça-me um favor. Isso é má vontade com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é vontade de prejudicar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras, se empata o jogo ali naquele lance ali do Gustavo Gomes de cabeça, o jogo era outro. Palmeiras ia inflamado aí contra o Botafogo ainda no primeiro tempo. E parece que o Silvar aí, o Daronco aí também estavam com má fé frente à Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele lance, em nenhum momento, eu vi vários ângulos aí daquele gol, não estava impedido. Os caras inventaram pelo em ovo e prejudicaram a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Então acho que nesse aspecto a gente é importante comentar também, porque, na minha opinião, como eu falei, nenhum ângulo que você for pegar aí e procurar na internet aí, você vai achar que aquele lance estava impedido
Então, não sei de onde os caras tiraram essa questão aí do gol impedido do Gustavo Gomes, tá? E agora também para a gente continuar comentando a respeito, vamos para o melhor e o pior em campo. Eu acho que o melhor em campo, tá, Porco? É importante a gente também trazer também aspectos, um outro positivo, né? Ah, como eu falei, Gustavo Gomes e Luan também não foram tão mal, assim, acho que até não tiveram tanta culpa aí no gol do Botafogo. O Dudu, achei que foi muito bem hoje, tá, Porco? Primeiro tempo, gostei bastante aí da partida do Dudu. Dudu Piquerez ali também, caindo pela esquerda também, achei que fez uma partida razoável também. Gostei da movimentação do Dudu, né? Quando a gente precisa de um cara que assuma a responsabilidade, hoje foi o Dudu. O Dudu, ele construiu muitas jogadas ali de ataque ali do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, né? Importante a gente comentar a respeito aí também. Então esse foi um destaque positivo para mim, melhor em campo para mim, vai para o Dudu, um dos poucos destaques positivos aí do Palmeiras hoje na partida contra o Botafogo. Agora, destaque negativo também, realmente tem vários, né? O Everton tendo a sua falha, achei que o Mike hoje talvez não fez uma partida tão boa, Richard Rios também péssimo em campo, mais uma vez, o Veiga muito mal também, o Arthur fez uma partida razoável, achei que até tentou procurar fazer alguma coisa um pouco diferente, mas para mim o pior em campo acaba sendo pro Veiga, né? Porque além de não conseguir construir jogadas quase, só deu uma enfiada pro Rony a partida inteira, que foi o lance lá que o Rony estava impedido lá, que ele finalizou e a bola foi para fora, ele ainda acaba perdendo o pênalti. Então não posso também falar que não foi o pior em campo. Hoje, quando ele precisou fazer o gol de empate, ele falhou e acabou não ajudando o Palmeiras a conseguir pelo menos o empate que seja. Então, para mim, Rafael Veiga vai como o pior em campo. Se vocês concordam ou não, Porco, diga nos comentários aí, queremos saber a sua opinião. Mas é importante comentar aqui, fazer um asterisco bem grande aí para esse Richard Rios. Você quer jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras? Você quer ser útil pro time do Palmeiras? Baixa um pouco a bola, bicho. Baixa um pouco a bola aí que você tá se achando muito ainda. Faz 3 jogos, uns 3, 4 jogos aí que você tem entrado e não jogou absolutamente nada. E hoje, mais uma vez, você entrou como titular e não jogou rigorosamente nada. Eu só não vou dar pior em campo pro Richard Rios, porque o Veiga acabou perdendo um pênalti que daria um empate para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas Richard Rios merece um asterisco bem grande aí, mais uma vez aí, jogando nada na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Importante de comentar a respeito também, né, Porco? E assim, então, e o Abel Ferreira também, acho que também parar um pouco com algumas cismas, né? Como a gente já comentou. Richard Rios, Bruno Tabata, Navarro. Cara, vamos ser produtivo, cara. Vamos fazer um trabalho. Vamos continuar apostando em jogadores que merecem ser lembrados, assim, não jogadores. Pô, honestamente, acho que algum torcedor palmeirense acredita que o Tabata tem condição de jogar com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se tiver de 10 pessoas, uma aqui que falar que concorda com a escalação do Bruno Tabata, eu mudo a minha opinião, mas eu, honestamente falando, não vejo com bons olhos, muito pelo contrário, assim como o Naval, que também não tem sido utilizado, né? Então, o Abel Ferreira tem todo o mérito possível, mas algumas coisas tem que parar também de cismar com os jogadores aí. E assim, Porco, para a gente finalizar também nosso pós-jogo aqui também, até que eu estava conversando com alguns amigos palmeirenses aí também, de WhatsApp também, né, YouTube também, parceiros aí do canal. O Palmeiras está 8 pontos atrás do Botafogo agora, né? Importante comentar. Então, o Botafogo abriu uma distância de 8 pontos. Eu acho que pela questão do time do Botafogo, talvez o Palmeiras talvez já seria o momento aí de começar a não tirar a mão do brasileiro, né? Não começar a pensar e deixar o brasileiro de lado, mas focar nas Copas. Por que eu falo isso? Por exemplo, o Palmeiras tem uma vontade absurda e investe, todo time brasileiro ao melhor faz isso, né? De investir o seu projeto na Copa Libertadores. O Palmeiras está jogando a Copa Libertadores. Quinta-feira tem um jogo contra o Bolívar. Então, eu acho que o Palmeiras, nesse momento,
deveria focar um pouco mais nas Copas, principalmente a Copa Libertadores, que é o sonho do torcedor palmeirense de ser tetracampeão da Copa Libertadores. O brasileiro vai continuar levando com o time titular? Vai, mas a gente tem que ser honesto aqui também. 8 pontos aí, mesmo que a gente esteja aí já indo para o final aí do primeiro turno, tem muitos jogos ainda, mas eu acho que Palmeiras tem que focar um pouco mais nas Copas nesse momento. É a minha opinião. Acho que o Palmeiras pode continuar pensando em ganhar o título do Campeonato Brasileiro, tem time para isso, mas eu acho que tem que fazer um trabalho mais específico nas Copas. A Copa Libertadores, porque quer ser tetracampeão, primeiro tetracampeão de Libertadores do futebol brasileiro, e a Copa do Brasil, que, por exemplo, os últimos 2 anos, aí o Palmeiras acabou fazendo algumas, né, acabou indo não muito bem na Copa do Brasil, né, perdeu vagas para as Tricas ano passado, que tudo bem, teve o prejuízo lá do Voaden, e teve uma outra campanha também contra o CRB, que acabou sendo eliminado no Allianz Parque. Mas se eu fosse o Abel Ferreira hoje, eu faria um trabalho pensando em focar na Copa Libertadores, que é o desejo do torcedor palmeirense. O Campeonato Brasileiro, a gente quer ganhar também, mas ano passado a gente já ganhou já. Ganhamos o Brasileiro, já somos o maior campeão do Campeonato Brasileiro disparado. Somos o maior campeão com 11 títulos. Então, o segundo maior campeão tem 8. Então, o Palmeiras ainda tem uma gordurinha se tratando de Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa Libertadores, principalmente, é um título que você ganhando, você ganha um prestígio internacional F pontinhos, né? Para não falar outra coisa, né? Palmeiras ganha um prestígio internacional muito, muito bacana. É um título que muda a história do clube, é um título que dá prestígio para o clube, tanto com relação aos times rivais, tanto também com relação a internacionalmente, você internacionalizar cada vez mais a marca Sociedade Esportiva Palmeiras. Para mim, Palmeiras tem que focar principalmente nas Copas aí. Ganhamos o Campeonato Paulista esse ano, já ganhamos também a Supercopa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras devia esse ano pensar mais focado nas Copas. Se você concorda ou não, porco, diga nos comentários, queremos saber sua opinião. A gente também respeita todo o torcedor palmeirense aqui também. Não somos donos da verdade. Sei que muita gente aí também que for ver nossos vídeos aí também vai discordar aí com relação ao que eu falei aqui a respeito. Mas é isso, a gente trabalha aqui também questão de democracia. Eu tenho o meu direito de dar a minha opinião, assim como respeito também a opinião de todo torcedor palmeirense que vier discordar de mim, assim como vocês também têm que respeitar a opinião do canal Palestra História de Coração, de quem está produzindo o vídeo para vocês verem também. Então, diga aí nos comentários, concorda, não concorda? Queremos saber a sua opinião, o que vocês acharam de tudo isso daí, ok? Porcala, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, agradeço imensamente, porque se gostou do vídeo aí também, pega lá, compartilha lá, grupo de WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, compartilha lá para mais palmeirenses aí virem conhecer nossos trabalhos, ok, porco? Hoje estava muito na correria, acabei não conseguindo aí fazer uma live, ia fazer com o meu amigo Orsolim do Razão Palmeirense aí também. Para quem não conhece o trabalho dele lá, vai lá e se inscreve no canal do Orsolim, Razão Palmeirense também, fortalece aí o canal dele também. Mas hoje estava muito corrido, não ia conseguir fazer a live a tempo também. Então peço desculpas a todo mundo aí que foi pego de surpresa com o vídeo também, ok, porco? Então, avante palestra, compartilhar a vitória nossa. Uma ótima noite a todos, família, tamo junto. Até um próximo vídeo aí. Vamos que vamos passar esse jogo contra o Botafogo. Temos aí na Copa Libertadores aí pela frente aí na quinta-feira e temos que ganhar do Bolívar para garantir a primeira colocação do grupo e da classificação geral da Copa Libertadores. Temos maiores desafios aí pela frente, ok, família? Tamo junto, até um próximo vídeo.